Shabbat Shalom a todos, irmãos, paz e graça. É com imenso prazer que estamos juntos e sou grato ao Altíssimo por viver e por todos que se pôs em pé no dia de hoje. E pela sua graça somos alcançados e somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom do Altíssimo. Então, hoje trazemos mais uma pergunta abençoada, porque João 17 ela é a verdade, né? Temos que responder essas perguntas através dela. João 8,32 ela nos liberta, porque João 15,13 ela nos limpou. Aí saímos de Oséias 4,6. A pergunta da nossa irmã abençoada, temos que ser rápidos por causa do tempo que nos é mínimo aqui. Então a pergunta é clara e objetiva. Não existe mais uma nação escolhida de Deus? Todo mundo agora ensina aí por conta, não precisa mais ser norteado por aquilo que Deus deu a Israel, né? Porque o Eterno ele institui uma nação corporativa onde todos se baseiam. Vamos lá nas Escrituras, Gênesis 12:1, ele estabelece Israel e ainda, por meio daquela nação, ele ia abençoar toda a família da terra. E abençoaria a quem abençoasse ela, e amaldiçoaria a quem os amaldiçoasse. É o que mais você vê ali hoje, é amaldiçoar. Gênesis 49, verso 8, 9 e 10, quando ele abençoou os 12, ele abençoou Judá, fazendo uma alusão ao Messias. E ali você vê o cetro, o bastão de governo, não poderia de hipótese nenhuma, meus amados, ser arredado de Judá. Então o cetro, o poder eclesiástico é dado a Israel. Salmo 147, verso 19, nos afirma que ele revelou a Jacó decretos e ordenança a Israel. Todas as outras nações a desconhecem, segundo as escrituras sagradas. Nós devemos falar o que está escrito, que até o próprio filho ali no deserto, quando está em Satanás, ele diz está escrito. Então, nunca devemos, 1 Coríntios 4,6, ir além daquilo que está escrito. Provérbios 30 diz que a gente não deve acrescentar nada. Apocalipse capítulo 22 diz que quem for acrescentar receberá as pragas desse livro. Então, devemos sempre estar o quê? A base das escrituras, não criar interpretações, porque a escritura é seu auto-intérprete. Isaías 28, verso 10, diz que é para a gente pegar um pouco aqui e um pouco ali, porque as escrituras elas não estão em ordem cronológica, então a gente tem que ter cuidado, porque é uma agulha no palheiro. Nunca se atente a versículos nem a capítulos, mas sim como todas as escrituras, como base e regra de fé, que todas inspiradas por Deus. Então, se você observar, Jeremias capítulo 31, 35 diz que se falharem as leis da natureza, né, diante dele, no caso, o aparecimento do sol, o aparecimento da lua, né, ele ainda diz, se você puder medir os céus, puder medir a terra, eu rejeito a nação de Israel por tudo que tem feito até hoje. Então, impossível, né, ela ser substituída, impossível, de antemão. Mas essa questão hoje que você vê ali, porque o poder é elevado no ano 70, o imperador Tito, ele já invade ali e leva ao que? Destrói o templo e leva para o bispo de Roma toda a autoridade eclesiástica. Hoje se perdoa pecados no lugar de Deus, porque em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz que iria sentar no trono do Altíssimo e se fazer como Deus. Então, a gente vê essa profecia se cumprindo, porque Daniel 7,24 se cumpre ali a partir do momento que 7,24 diante diz que ele cuidaria de mudar os tempos e a lei. Se você pega agora um catecismo, você vê lá a lei dada por ele, pelo bispo de Roma, e a lei dada pelo Altíssimo. Então você vê que são totalmente diferentes, porque ele cuidaria de mudar os tempos e as leis. Então deixa bem claro ali que tudo foi modificado. Se você olhar o calendário do Altíssimo de Israel, é diferente do calendário que o mundo conhece. Por isso que Apocalipse 18, verso 1 em diante, deixa bem claro que todos beberam do vinho da grande prostituta. Prostituta em profecia se diz mulher, igreja. Então você vê que Apocalipse 13 ela é a representação desse poder maligno que desce dos céus, que muda a lei de Deus, né? Blasfema ali contra o Altíssimo. E essa questão de substituição, ela já é antiga. né? Já é antiga. A gente vê ali em Números capítulo 16, verso 1,
Coré, ele é da tribo de Levi, mas ele inveja ali Arão e tenta tomar o sacerdócio dele. Se vocês observar ali, no todo o contexto, você vê que eles chamam dois, que é Datã e Abirão, e depois ele chama 250 líderes, né? E depois você vê toda a comunidade. O que é que você vê hoje? O poder tirado de Israel, e você vê que são homens de pouca habilidade, que falam coisas contra Israel. Não, é gente que tem habilidade. Não são pessoas fracas, não são pessoas, né, teólogos. Você vê que hoje o mundo está todo contra Israel, não é? Então, porque ali estava Moisés escolhido pelo Altíssimo e Arão. E você vê, eu vou deixar bem claro aqui para vocês, eu vou ler Número 16:3, só para vocês terem ideia. Ajuntaram-se contra Moisés e Arão lhes disseram: basta, toda a comunidade é santa. O que é que todo mundo diz? Que não existe mais um Israel e todo mundo é igual. Então a gente tem que ter cuidado, porque quem escolheu Israel foi o Altíssimo, a Escritura está dizendo aqui. Então a gente não pode mudar aquilo que está escrito. E assessores, o objetivo desse canal não é criticar, é trazer a luz das Escrituras. Então você vê, no outro dia eles são levados ali à presença do Altíssimo, né? E ele Moisés chama a atenção ali de Coré, porque achava pouco ele já ter sido separado para um serviço especial. Ele queria também o lugar de Israel. Hoje todo mundo quer o lugar de Israel. A teoria da substituição. A gente não pode substituir o que está escrito aqui, né? Então, Romanos 3, você vê a partir do verso 1, ele pergunta se acaso, né, por meio ali de Shaul, Paulo, ele fala, será que a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, né? Se alguns forem fiéis, está ali escrito, gente. Romanos 9 diz que dele a lei, dele oculta, dele descende o Mashiach segundo a carne, o Messias segundo a carne. Ele disse lá que a salvação veio dos judeus, João capítulo 4. A gente tem que ter muito cuidado, né? Que nem todo mundo ali foi fiel, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, que existe ainda uma restauração nos últimos dias. Isaías capítulo 2 diz que ele desce ali para ensinar a Torá às nações, aonde ele vai julgar. Então isso é profecia para os últimos dias. A Torá sai dali, sai de Israel, de Jerusalém. Leia Isaías capítulo 2. Então ela não sai de Roma, ela não sai de nenhum tipo de religião a não ser dali. Então, se todos aprenderam dali, Efésios capítulo 2, então agora nós somos aproximados. Então, existe uma teoria da substituição antiga. Todo mundo luta para querer o quê? Burlar. O inimigo de nossas almas tentou contra o Messias no deserto, tentando mudar a autoridade de Deus. Conseguiram com os nossos primeiros pais ali no Jardim do Éden, quando eles fizeram eles pecar. Então o inimigo tenta fazer a gente pecar até hoje, abolindo a lei de Deus, mudando a vontade de Deus, e os homens ainda caem ali. Por isso que ele fala em Mateus 15:8, que o povo tem honrado ele com os lábios, porém o coração está longe dele, porque a vontade dele é em 1 João 2,4, ele diz: aquele que diz que me conhece e não guarda meus mandamentos é mentiroso. Então a primeira coisa que o Altíssimo fala quando chega ali perante Datã e Arão, ele diz o quê? A comunidade pede perdão, que diz que um homem pecou, não poderia pagar pelos outros. E aí quando você vê no verso 11, Número 16:11, ele: pelo que todos os teus seguidores estais congregados contra o Altíssimo. Quem é Arão para que murmureis contra ele? Quem é Israel para ninguém estar murmurando? Apenas foi uma escolha de Deus, né? Então a gente vê que o Altíssimo, ele avisa logo, né? A primeira coisa que ele fala quando ele chega, ele: afaste-se das tendas desses homens. Porque logo ali vocês veem que o chão vai se abrir, né? E aqueles homens vão ser o quê? Sucumbidos, engolidos vivos. Ele diz em Apocalipse 18, verso 4, ele diz: saia dela, povo meu, para que não receba nada das suas pragas. Então, nos últimos dias, o povo que não está selado com o sangue dele, conforme João capítulo 6, que é a palavra, vai receber dessas pragas. Então, temos que estar sempre voltados às Escrituras e afastar-se das tendas que nega Israel, né? E nega a eleição natural, rejeitando a escolha do Altíssimo. Então,
Israel ainda é a nação corporativa, porque o Messias volta para lá. Então ainda hoje, sim, é a terra santa e escolhida. Se alguém entende diferente, misericórdia. Então que todos possam ser abençoados por essa palavra, que tenha sido sim para edificar, não para entrar em debates e contenda. Paz e graça a todos, feliz sábado.